Hoje o nosso texto para a meditação está em Colossenses, no capítulo 3, do verso 1 ao 3. Diz assim: Então, se ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos às coisas que são de cima, e não às coisas que são da terra. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Amém. Glória a Deus. Assim seja. Mas a pergunta aqui nos é: temos nós ressuscitado com Cristo? Porque se ressuscitamos com Cristo, temos nós buscado as coisas dos altos. Mas a pergunta é: eu tenho buscado aquilo que é do alto? Porque, meu irmão, aquilo que não me constrói me destrói, aquilo que não me eleva me rebaixa, aquilo que não me leva a Cristo não tem outro caminho, me leva a Satanás. Porque somente existe dois caminhos, só existe somente dois senhores. Ou eu sirvo a um, ou eu sirvo a outro. Se eu estiver comendo na mesa de um, eu não posso comer na mesa de outro. E o texto declara: se ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas de cima. Nós precisamos buscar as coisas de cima. Porque Cristo declarou que Ele em nós e nós com Ele somos um. Mas sabe o que Cristo diz lá em Salmo, no capítulo 119, no verso 14 ao 16 ali? Ele diz assim, ó: regozijei-me. Vamos ler, para que a gente veja o que ele diz lá. Salmo 119, verso 14. Ali é Cristo falando. E aí aqui nós começamos a ver se nós ressuscitamos em Cristo. Regozijei-me pelo caminho dos teus testemunhos, tanto quanto em todas as riquezas. Aí o verso 16: deleitar-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Eu tenho me deleitado nos estatutos do Senhor, eu tenho me regozijado na palavra de Deus, no caminho do Senhor, mais do que em qualquer outra coisa. Eu tenho passado tempo com Deus na sua palavra, eu tenho passado tempo com Deus na oração, eu tenho meditado como Ele me ordena no Salmo capítulo 1, meditado na sua palavra. Eu tenho falado do seu amor às pessoas que eu encontro. Quando eu tenho ido para a rede social, o que eu tenho olhado? Eu tenho olhado aquilo que de fato é do agrado de Deus? Ou simplesmente eu tenho alimentado a minha natureza carnal? Ah, mas não tem problema. E é assim que o diabo gosta. Quando nós achamos que não tem problema. Quando nós achamos que não tem nada a ver. E aí é que tá, sabe por quê? Porque Coríntios no capítulo 2, olha só que Coríntios no capítulo 2, ele fala: mas aquele que é espiritual, ele julga todas as coisas. Aquele que é espiritual julga todas as coisas. Ele julga, ele observa. Mas somente aquele que é espiritual, porque aquele que não é, ele está cego. Por quê? Porque o inimigo cegou. Isso está escrito aqui em Coríntios 4:4. Ele está cego porque o inimigo cegou. Sabe, meus irmãos, quando nós temos Cristo, nós avaliamos todas as coisas. Cristo em nós avalia. Porque nós mesmos somos carnais, mas o texto diz: se eu ressuscitei, ou seja, se eu ressuscitei é porque eu morri. Então agora é o que Paulo disse lá em Gálatas, no capítulo 2, no verso 20. A vida que agora eu vivo, ele diz assim: eu já estou crucificado com Cristo, ou seja, eu já estou morto com Cristo. Eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. E Cristo e o Pai eram um. E ele declarou que ele e nós seríamos um, assim como ele e o Pai eram um. E Cristo sempre estava ligado com o Pai. Ele não se desligava por nenhum momento. E por isso ele declarou até para os discípulos, no capítulo 26, no verso 41. Vigiai e orai, para que não venha cair em castigo. Ele sempre ficava
vigilante. Ele sempre analisava todas as coisas. Agora a pergunta é, eu tenho analisado todas as coisas? E a pergunta que Cristo nos faz, com quem que eu tenho passado mais tempo? Quem que eu tenho amado mais? Eu tenho buscado as coisas de fato do céu, as coisas de fato de cima. Eu tenho buscado simplesmente os prazeres mundanos, os prazeres terrestres. Cristo nos chama para sermos uma nova criatura. É isso que está aqui em Coríntios, no capítulo 5, no verso 17. Só que Cristo, ele quer fazer uma obra em nós, assim como ele disse para Nicodemos, na verdade eu te digo, se tu não nascer de novo da água e do Espírito, tu não pode entrar no reino de Deus. É a mesma coisa que ele disse para mim agora. Se eu não nascer da água e do Espírito, eu preciso nascer do Espírito a cada dia, a cada momento, a cada instante. Eu preciso nascer do Espírito, porque senão eu não vou herdar o reino de Deus. O reino de Deus. Então eu preciso, meus irmãos, eu preciso buscar a cidade que o construtor, sabe quem é? É Deus, como está escrito em Hebreus, no capítulo 11, no verso 10. Eu preciso buscar essa cidade. Porque nós não somos mais daqui, nós somos forasteiros, nós somos peregrinos. E já Cristo vem nos buscar e nos levar para lá, mas simplesmente se nós estivermos ressuscitado, nos afeiçoando às coisas do céu, porque se eu não começar a amar, não gostar, mas amar as coisas de Deus, as coisas do céu, como é que eu e você, como é que eu acho que eu vou ir para o céu? Eu preciso começar a gostar do céu aqui, ser obediente a Deus aqui, porque se eu não fizer isso até a volta dele, é certeza que eu não irei entrar lá, porque eu não irei gostar de uma vida de abnegação. Não vou. Não vou gostar de uma vida de obediência. Sabe? E Cristo ele nos chama hoje, meus irmãos, para viver de acordo com a sua palavra. E por que que eu tenho que buscar? E por quê? Porque eu já estou morto. E porque é lá que Cristo está à direita do Pai. E quem está morto, meus irmãos, não tem vontade. Quem está morto não tem vontade. E se eu estou morto, eu não tenho mais vontade. Por isso que Paulo disse, eu repito, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, tudo aquilo que eu tenho buscado é para minha edificação. Eu não fico perdendo um tempo em redes sociais, vendo coisas que não me edificam, porque aquilo que não me edifica me destrói. Aquilo que não pertence a Cristo pertence ao diabo. Aquilo que não me leva a Cristo me leva a Satanás. Não tem meio termo. Não tem meio termo, porque a palavra de Deus é clara. Precisamos, meus irmãos, permitir que isso aqui, ó, Efésios capítulo 4, no verso 22 ao 24. Olha só o que ele diz. Ele diz assim, ó, que concernente ao procedimento anterior, vos despojei do velho homem que é corrupto segundo as cobiças do engano. Ele está dizendo o velho homem já passou, já passou, deixa ele para lá, já passou. E diz assim, ó, e vos renovei do espírito da vossa mente. Verso 24, e vos revistais do novo homem que segundo Deus, é criado em justiça e verdadeira santidade. Segundo Deus, é criado em justiça e verdadeira santidade. É isso que Cristo quer fazer em mim e você. Ser uma nova criatura. Nascer de novo. Ressuscitar nele. Não viver mais nós, mas permitir que ele viva em nós. E a pergunta que ele tem repetido a cada dia, a cada manhã, eu tenho buscado as coisas do alto? Eu tenho buscado as coisas celestes? Porque, meus irmãos, a palavra de Deus é bem clara. Os evangelhos declaram isso, Marcos declara isso. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta? O que adianta nós vivermos de acordo com os prazeres terrenos, de acordo com os prazeres terrestres, que são passageiros, como 1 João no capítulo 2, a partir do verso 15, declara que tudo isso é passageiro e quem vive de acordo com o amor ao mundo, o amor do Pai não está nele. O que adianta nós vivermos aí? E daqui a pouco, meus irmãos, tudo vai passar. E como é que nós vamos estar? O Senhor ele nos convida hoje
para um novo nascimento, para que nós venhamos ressuscitar, meus irmãos, em Cristo Jesus. Porque como o próprio Colossenses, ele falando, Paulo, né, falando sobre isso, ele diz assim, ó, ele diz assim, que esse texto ele é maravilhoso, versos 26 e 27. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e gerações, mas agora é manifesto aos seus santos. Qual que é? As quais Deus quis fazer conhecer, quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. É Cristo em mim, você que é a esperança da glória. Eu e você, meus irmãos, é impossível alcançar o céu, mas Cristo em nós, sim. Porque a salvação e a vida eterna nós recebemos por meio de Cristo Jesus. Então que permitamos que Cristo faça a obra dele hoje em nós. Que permitamos ser um novo homem, criado segundo a justiça de Deus e a verdadeira santidade. Permitamos ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Que não vivamos mais nós, mas Cristo vive em mim e em você. Oremos, Pai bendito, Deus amado. Toma-nos, ó Deus, em tuas mãos a cada dia. Pai amado, que nós não venhamos nos prender em coisas terrenas, mas que busquemos as coisas celestiais. Perdoa-nos, Senhor, porque tantas vezes temos focado, Deus, nossos olhos naquilo que não nos edifica. E aquilo que não nos edifica, Senhor, nos destrói. Perdoa-nos, Senhor, tem misericórdia de nós. Nós pedimos não por nós mesmos, mas em nome de Cristo Jesus, ó Pai. Amém, amém e amém.